Fala família, hoje EP2 do quadro Quero Ser Jogador de Futebol e hoje vamos falar sobre avaliação, teste, a famosa peneira. Com que idade fazer um teste numa categoria de base, o que é categoria de base, como entrar numa categoria de base? Bom, categorias de base são clubes que não cobram para o atleta jogar, tá? Então, por que eles fazem teste? Porque como são vagas de jogadores que eles selecionam e lá eles têm um custo, né, para manter toda a estrutura de treinador, de campo, de viagem, de inscrição de campeonato, por exemplo, o ônibus, gasolina, lanche, a estrutura de campo. Então a maioria dos clubes fazem essas avaliações e tem apenas só atletas selecionados, tá? Geralmente também, vou dar exemplo dos clubes que a gente conhece e trabalha, o Grêmio, tá? O Grêmio sempre faz avaliações e como que eles fazem, como eles escolhem esses jogadores? O Grêmio tem as escolinhas conveniadas, né? E lá vai os captadores do Grêmio, nas escolinhas conveniadas do Grêmio, e lá eles captam esses jogadores, escolhem os jogadores que passam nesse teste e levam esses jogadores para Porto Alegre, geralmente fazem uma semana de avaliação só com jogadores em avaliação, e caso eles passem nessa primeira fase da avaliação, aí eles já entram para fazer a segunda avaliação já com o grupo das categorias de base do Grêmio, tá? Outra maneira de fazer a avaliação também por exemplo, os clubes eles têm os captadores que falam, né? Ou olheiros ou scouts, né? Depende da maneira que cada um fala. Esses captadores rodam o Brasil inteiro atrás de jogadores, vão assistir jogos de todos os campeonatos, tá? Por exemplo, Campeonato Gaúcho, Catarinense, Paranaense, Paulista, vão lá para o Campeonato Baiano, isso de todas as categorias, desde o Sub-10 até o Sub-20. Tá? Então assim que os captadores escolhem esses jogadores, pré-selecionam esses atletas, né, nesses campeonatos e fazem o convite para esse atleta estar indo fazer essa avaliação no clube. Tá? Hoje em dia, pelo menos na minha experiência e na experiência da nossa empresa, a SDB, é muito difícil um jogador já vir aprovado num clube grande. Tá? Só se ele, por exemplo, jogou no Palmeiras, no Corinthians, no Flamengo, no Atlético Mineiro, no Cruzeiro e algum diretor ou treinador conhece ele já desses clubes, então ele acaba vindo já aprovado para o clube, tá? Geralmente são, por exemplo, os clubes de um segundo escalão ali acabam aprovando bastante jogadores dos clubes maiores, tá? Dos clubes que eu citei antes ali, também o Grêmio, também o Inter. Então, hoje em dia é muito difícil um jogador vir aprovado, tá? Então, geralmente eles têm que fazer avaliações, tá? Isso desde da Sub-10 e desde a Sub-20. Hoje eu vejo uma ansiedade muito grande dos pais também, tá? O meu filho precisa estar no Grêmio, meu filho precisa estar no Inter. Então, antes de tu marcar uma avaliação para o seu filho, você precisa pensar, porque tem toda uma logística, tá? Por exemplo, você lá de São Paulo, você vem fazer uma avaliação no Grêmio. Você tem que pensar antes, tá? Se você vai ter condições depois, caso seu filho passe na avaliação, você vai ter condições de manter seu filho aqui, você vai ter condições de se mudar, por exemplo, se passar no Grêmio, vai ter condições de se mudar para Porto Alegre. Outra regra e lei, na verdade, né? O atleta ele só pode alojar com 14 anos, tá? Então, o atleta fez 14 anos, ele pode alojar no clube. Ali no clube, né, ele vai ter que morar no alojamento do clube, faz todas as refeições. Geralmente os clubes grandes são 5 refeições por dia. O colégio também é obrigatório, tá? E eles têm horário para chegar no alojamento todo dia. Final de semana, se eles querem sair do alojamento, eles precisam pedir uma autorização para o diretor, para ele estar liberando, para eles passarem o final de semana. Por exemplo, se um atleta quer dormir na casa de um outro colega, ele precisa pedir autorizações para os pais e o diretor precisa também liberar essa autorização para eles.
tá? Outra forma também de você estar conseguindo uma avaliação, por exemplo, nós somos empresários, a gente também às vezes tem os nossos jogadores captados ou estão em clubes menores ou alguns foram dispensados de outros clubes grandes. A gente marca, né, essa avaliação com os diretores dos clubes, com os captadores do clube, então geralmente é isso, tá? São os captadores dos clubes que fazem esse scouting em todo o Brasil e vão atrás de jogadores e pré-selecionam eles para trazer a teste, ou pode ser os empresários, tá, que acabam indicando os jogadores para fazer avaliação nos clubes, ou também aqui no Brasil acontece muito, tá? Você conhecer um diretor, você conhecer um treinador, né, e você ir atrás de informações e você, pai, né, o pai mesmo ir lá e marcar alguma avaliação. Claro que cada clube, né, cada nível tem a sua maneira de avaliar, mas antes de você marcar uma avaliação para o seu filho, pense em toda a logística, tá? Eu vejo muitos pais aí que o filho nem sabe se o filho passar no teste, ou às vezes passa, já aconteceu, já vi casos do filho passar na primeira fase da avaliação e o pai já largar o emprego, vir lá de longe para morar em Porto Alegre e na segunda fase da avaliação ele não passou. Então isso acaba, né, trazendo um grande transtorno dentro de casa, dentro da família, né, porque você tem que recomeçar a ir atrás de emprego de novo, então pense bem, tá? Que idade eu indico para ele vir fazer uma avaliação? Eu acredito com 13, 14 anos, tá? Eu acredito que o menino já tem uma cabeça já mais pronta para ele querer, ele ter certeza que ele quer ser um atleta profissional de futebol. Só com 14 anos a loja, né? Então você também tem que ter essa condição financeira e também disponibilidade, né, de se mudar de cidade para começar uma vida nova numa cidade nova. Então você, pai de atleta, pense bem, tá, antes de fazer uma avaliação. Claro, se for perto da tua cidade, né, perto da tua casa, um clube perto, sem problema nenhum, mas também pense na logística, tá, nos gastos que vai ter também de transporte, né, por exemplo, de ônibus, ou de gasolina, ou de trem. Então pense tudo antes de fazer o teste, tá? Porque caso você passe no teste depois de você dizer que não tem condições, isso é uma porta que se fecha no clube, tá bom? Mas mais ou menos é isso. O EP de hoje queria falar sobre testes, sobre avaliações, né? Então, outra coisa também, não fique nessa ansiedade de você querer jogar num clube grande. Então se prepare bem, né? Com 8, 9, 10, 11, 12, 13 anos, se prepare bem, se dedique. Mesmo que você esteja num clube menor, seja a diferença, né, desse clube, sabe? Seja um jogador diferente desse clube, tenha resultado primeiro nesses clubes menores e pode ter certeza que no Brasil acontece muito. Todo jogo que tu estiver jogando vai ter alguém olhando, alguém de algum clube olhando, algum empresário assistindo esses jogos, algum captador de algum clube, tá? Então isso acontece muito aqui no Brasil. Então eu indico, primeiro, se dedique, veja que se realmente você está preparado, se realmente você quer isso, ou por exemplo, se você é pai de atleta, se o seu filho realmente ele quer isso, ele está preparado, depois pense na logística que ele vai ter, né, para estar indo treinar, ou se mudar de estado, ou se ele vai alojar ou não vai, na condição financeira de vocês também, né? Isso vai ser muito importante vocês pensarem isso antes, para vocês não terem problema, tá? Problema, eu digo, problema econômico, problema familiar, tendo problema na vida de vocês, tá bom? Então esse é o EP2, desculpa, sobre o Quero Ser Jogador de Futebol, e hoje falamos sobre peneira, avaliação e como funciona a captação de atletas para avaliações nos clubes, tá bom? Curte o nosso canal aí, se inscreve e fique pronto para o EP3 aí.